NFL, etc. 276, terça-feira, 30 de junho de 2026. Eu sou o Ticas e eu estou de volta, direto da Copa do Mundo. Porque você já sabe, o NFL, etc. é trabalho, o NFL, etc. é comprometimento, o NFL, etc. é responsabilidade. Aqui no NFL, etc. não tem Copa do Mundo, não tem Olimpíadas de verão ou de inverno, não tem férias, não tem off-season, não tem nada que nos afaste da nossa missão de resenha semanal da NFL. Então por isso, eu já começo aqui deixando meu caloroso abraço ao nosso pauteiro, apresentador e editor substituto, nosso comandante dos episódios caóticos, é ele, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal! Tudo tranquilo, tudo sob controle aí enquanto estive ausente, tudo tranquilaço aqui no nosso cafofo? Como que foi a sua gestão caótica durante as minhas férias? Conta pra mim. Fala, meus amigos do NFL, etc. Meu querido patrão, deixei a casa em ordem, botei os funcionários pra trabalhar, ninguém foi pra casa assistir jogo do Brasil, todo mundo assistiu no serviço, e depois emendei uma festa junina que é pro cara ficar puto, querer assistir o jogo longe da família e ainda tem que ficar por mais uma festinha do escritório que ninguém tá afim. Essa época é complicada demais. Aí você vê o proletariado se unindo em diversas diferentes vertentes, todos unidos pela Copa do Mundo, pela folguinha, mas nem todo patrão respeita, tá? Mas aqui no NFL, etc., a folga foi respeitada. Eu só queria dizer que eu voltei aqui, tá tudo diferente aqui na live. Não sei se foi você que providenciou, se foi o outro patrãozão lá, mas tá tudo mudado aqui, vamos ver o que vai dar até o final. Mas não tá do mesmo jeito que eu deixei, não. É isso que eu queria registrar aqui, ó. Já o nosso carregador de piano deste podcast, vocês também já conhecem. Ele, sim, nosso titular absoluto, o homem que, tirando quando tem enduro de dependência lá no meio do mato, ele tá sempre trajando as cores do NFL, etc., dentro de campo e com direito à braçadeira de capitão, conquistada por antiguidade. Nosso jogador que não tem lesão, não tem calor, não tem mau desempenho que o tire de campo. Então é praticamente o nosso Casimiro aqui do NFL, etc. É ele, o Wallace Matos, o nosso Oli. Fala, meu capitão. Comparação com o Casimiro da seleção. É TD ou fumble pra você, nosso Oli? E se for o Xará Gordola, o Casimiro da Casé TV? É melhor ou é pior que o Casimiro da seleção? Fala, Ticas, fala galera NFL, etc. Ticas, não é um bom mês pros Casemiros, no plural. Então, vamos deixar quieta essa comparação aí e você me responde, qual é o estádio mais bonito da Copa do Mundo e por que é o Hard Rock em Miami? Infelizmente a FIFA não permitiu que eu conhecesse, que eu adentrasse esse ambiente, então minha amostragem acabou ficando bem curtinha. Mas detalhes, você sabe onde eu passo, né? Esses detalhes você só confere de perto lá no NFL, etc. de diretoria. Como que você participa deste grupo maravilhoso? Através do apoia.se/NFL, etc. Você escolhe a faixa Patrick Mahomes, R$15 mensais. O Mahomes renovou, o anual dele lá, a média anual dele disparou. Mas a média anual do apoio do NFL, etc. continua a mesma. R$15 por mês, você participa do melhor grupo de NFL e de Copa do Mundo e de anime do Brasil e do mundo, se bobear. Então você prestigia esse projeto, você nos ajuda a voltar para os estados da Copa, quem sabe na próxima. Então estamos gravando no intervalo de França e Suécia e México e Equador. Você tem que prestigiar. R$15 por mês, você não compra um lancho, como diz o nosso Magal. Não compra um lancho na rodoviária. Então, prestigie e faça parte do NFL, etc. diretoria você também. Agora, se você não quiser pagar o mensal, participar do grupo, não tem problema. Paga uma gelada pra gente assistir a Copa lá no Pix, através do nosso Pixetra, chave Pix, NFL, etc. podcast@gmail.com. O que pingar lá com comentário a gente lê aqui. Se chegar depois que a gente parar de gravar, a gente lê semana que vem. E você também ajuda a prestigiar este humilde projeto. Beleza? Estamos de volta, estamos no intervalinho dos jogos da Copa. Vamos acelerar. Esquema tradicional e VaptVupt, porque Copa do Mundo é Copa do Mundo, né, gente? Mais uma vez, vamos de headlines, treta na TL e TD ou Fumble. Mas não sem antes, obviamente, mandar o alô ou o salve pra galera que está aqui no chat. Em plena Copa do Mundo, a galera tá aqui prestigiando a NFL, etc. Então um abraço e um beijo caloroso pro Gabriel Chaves, que chegou aqui cedo, mandando seu salve. Fernando Palácios, o nosso sonso, também mandando
a cantoria da vinhetinha da NFL, etc. Daniel Genro mandou seu boa noite, indo trabalhar, ele também tá nesse esquema, né? Trabalha entre os jogos. O trabalho vem só nos intervalos entre jogos da Copa do Mundo, um abraço para ele. Rafael Viana dizendo que a única seleção capaz de parar a França tá aqui fazendo podcast, absurdo. Eu acho que Mbappé não aguenta a gente não, tá? Abraço para ele. João Henrique Caruso, direto da Bay Area, chegando para dar o like, um abraço e o salve. Anderson Brown, boa noite, aqui é a live dos adoradores de São Ancelotti. Sim, São Ancelotti calando todas as bocas do NFL, etc. João Henrique completa, em ano de Copa, quem é a Cazé TV comparado com o nosso NFL, etc. Tem muito que aprender, né? Jornalismo de qualidade, com bom senso, piadas de bom gosto, não de mau gosto, é aqui, não é lá na Cazé não, tá? Fiquem aqui. Rodrigo Justo nos chamando de canalhas, James Winston brasileiro, um abraço pro Jutes. E o Guilherme Duque mandando seu bom dia, menos Bet, mais Bet Carvalho, muito bom, direto da Austrália. Lelinho, o grande promotor das férias do NFL, etc., mandando seu ao vivo da suíte Prazeres em Orlando. Não tem nada disso não, a suíte, na verdade, é Venâncio, né? Os Prazeres que só fizeram uso capião ali por um período. O Washington Ferreira também na área, mandando seu boa noite. Eu falei que ia ser rápido, mas aí tem que dar atenção pra galera do chat antes da gente começar as notícias. Mas vamos, mais um caso de jogador da NFL detido nas férias. Só que dessa vez não foi porque bateu na namorada, nem porque passou dirigindo acima do limite de velocidade, batendo pega, nada disso. No caso do até então cornerback do Lions, Terrion Arnold, fomos surpreendidos com um roteiro de crime que é digno de Hollywood. Tudo começou quando supostamente um grupo de amigos alugou um imóvel do jogador no Airbnb ou em alguma plataforma parecida com o Airbnb e aproveitou que estava lá hospedado neste imóvel do jogador para roubar joias e outros bens desse local. Aí o Arnold fez o BO, chamou a polícia e falou, fui roubado, a galera alugou aqui meu imóvel, levou os meus pertences embora. Só que logo na sequência que ele fez o BO e registrou o caso com a polícia, ele acionou uns parças para correrem atrás do prejuízo. Os caras foram lá, acharam os supostos responsáveis, fizeram os caras de refém e começaram a agredir os caras e ameaçar na tentativa de recuperar esses bens roubados. Tudo isso com o Terrion Arnold acompanhando, numa chamada de vídeo, acompanhando ali na live, enquanto ele se deslocava para se juntar ao grupo ali e fazer uma pressão, dar uma torturada aí na galera que eles pegaram. Qual que é o detalhe? Se a ação se não fosse problemática o suficiente, o detalhe é que os caras pegaram o grupo errado. Eles estavam esculachando uma galera que não era a mesma que alugou e roubou o Airbnb lá, o AP do Terrion Arnold. Então o fato aconteceu no dia 4 de fevereiro. Após a investigação, os autores foram presos. A galera aí comandou, né, o ataque a esse grupo. E aí, uma vez presos, foram prestar depoimento e apontaram o Terrion Arnold como mentor e organizador aí do crime, que resultou na sua prisão no final de semana, com uma fiança estipulada em $1 milhão para ele poder responder ao processo criminal em liberdade. Então, essa fiança foi determinada pelo juízo ontem, última segunda-feira, na parte da manhã, começo da tarde, e até agora ele ainda não juntou o milhãozinho para pagar. A última informação que tivemos aí no meio da tarde da terça-feira, Terrion Arnold continua enjaulado, continua no chilindró, tá? O Lions já se apressou e dispensou o jogador, tá cortado, não quis papo, e tudo indica que ele não joga mais na NFL. Mas, como já tivemos casos aí parecidos não, né, porque esse é inédito, mas tivemos casos paralelos, similares, e o jogador voltou, a gente também não duvida de nada. E aí, de todos os crimes que a gente já cobriu aqui na NFL, etc., a gente tem que dar o braço a torcer que pelo menos esse aí foi inédito, esse aí foi novidade, né, Wally? Novidade e, olha só, o roteiro é muito maluco, né? Porque, primeiro, quem é que aluga o Airbnb e deixa joias e coisas, pertences de valor, desse valor inestimável, dentro da porcaria do apartamento? Tudo bem, o cara podia ter roubado um air fryer, um micro-ondas, uma televisão de 86 polegadas. Aquela cafeteirinha pequenininha de fazer na elétrica. Ou então aquela italiana grande, que provavelmente o Terrion Arnold tem dinheiro para ter, que é aquele expresso bacana, né? Aquela de máquina de expresso que você nem conseguia comprar antigamente, você tinha que alugar, que era só uma fábrica que fazia, né? Podia. Agora, joia dentro do apartamento, vai falar que tinha arma também, que os caras roubaram as armas também. Então, e outra, né? Isso que dá você confiar seus BO à parça, né? O parça faz merda, você vai junto. Porque os caras pegaram até o grupo errado. Então, nem pra isso os caras servem,
né? Se fosse pensar com a mente criminosa deles, o mastermind, o cara que está por trás do crime, ele tem que ter pelo menos essa atenção, né? Quem que é esse pessoal? O pessoal é competente? Vamos ver se eles enxergam direito, né? Porque no mínimo é isso, a confusão de identidade, não tem VAR para poder saber se é ou não é, e aí acaba nisso. Agora, não dá, o Terry Arnold não tem como se livrar disso, né? Diz que o Nick Saban mandou uma cartinha para pedir da defesa, né? Para atestar que o cara é gente boa e tal. Mas todos os presos se declararam, admitiram culpa, e todo mundo apontou, foi meio que fizeram um PowerPoint com o Terry Arnold no centro. Então, ele não se livra disso agora, não. E aí eu acredito que a NFL vai suspender ele. Não dá para confiar 100% que não é aposta, mas acho que vai caminhar nesse sentido, né? Pelo menos vai rolar aquele acordo velado até o Chiefs precisar... Desculpa. Até alguém resolver que tá precisando de um quarterback. Já vou pegar o gancho do Wallace, é o que eu ia comentar. Tem lugar no Chiefs tranquilo. Inclusive agora mais cotado ainda, porque já tem uma fichinha criminal. E você veja, Ticas, a falta que faz conhecimento de Racionais MCs, né? Ele poderia simplesmente ter seguido o conselho do meu querido Mano Brown e ir atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é, mano. Mano, não devo, não temo, me dar meu copo que já era. Pra que esse maluco foi arrumar confusão por causa de um Airbnb? Nada nessa história pra mim se encaixa. Por que o jogador da NFL tem um Airbnb e fica se apurrinhando com alugar Airbnb pros outros? Sério, assim, de verdade. Nem tô entrando no fato que vocês trouxeram muito bem de por que você deixa joias no Airbnb. Eu vou além. Pra que você está se apurrinhando tendo um Airbnb? Pra quê? Segundo, já que você enfiou essa ideia idiota na cabeça, por que você que tem que gerenciar essa porra? Por que não tem um maluco seu pra gerenciar isso aí? Por que chega no jogador da NFL? Pô, bicho, alugaram teu Airbnb lá, roubaram tua cafeteira, roubaram tua sanduicheira. Caralho, filho, não me interessa. Descobre quem são os caras. Vai na polícia, tira foto, reclama no atendimento consumidor do Airbnb. A última coisa que você faz é querer pagar de gangster, de mafioso e falar, vamos resolver essa parada aí, chama os caras que eu quero ver tudo. Ainda fazer... Cara, é muita burrice. Por isso que eu digo, até pra ser criminoso, né, o Brasil tem vários exemplos aí, inclusive na política, até pra ser criminoso você precisa ser inteligente. Até pra fazer besteira você precisa ser inteligente. Se ele de fato fosse um criminoso inteligente, porque criminoso ele é, ele poderia falar, dá um aperto nesses caras aí e, como dizia o senhorzinho Malta, não me diga. Não me diga, não quero nem ficar sabendo. Aí, vamos dizer que estourou. O que ele poderia ter falado? Não tô sabendo de nada, isso aí... Os caras são meus amigos, eu até conheço, mas acho que eles se estressaram por conta própria e foram lá fazer justiça com as próprias mãos. Eu não autorizei ninguém a fazer nada. Nem indiquei, muito pelo contrário. Estou aqui resolvendo. Aí, o meu último ponto. O cara não tem um advogado não, Ticas? Um advogado pra resolver isso aí. Pra ligar. Oi, doutor, tudo bom? Aqui, os caras roubaram meu negócio do Airbnb aí. Tu não resolve essa parada aí pra mim? Vê o que tem que fazer BO, se é processo, não sei. Você resolve isso aí pra mim? Que eu tenho mais que me ocupar? Tipo, uma carreira na NFL, Detroit Lions, de repente. Resolve pra mim? Beleza, obrigado. Não. Agora tá aí. Preso. Sendo bem honesto, assim, até no meu vasto conhecimento do direito americano, norte-americano, né? Eu acho que pra cada cara é como se fosse um outro crime, sacou? Então, tipo assim, tinha 4 malucos lá, aí são 4 crimes, entendeu? Pro cara se livrar disso aí tudo, ainda que ele se livre, ainda que ele consiga relaxar a prisão, ele já se sujou em termos de carreira, e sendo que é um maluco jovem. Então, assim... Estão falando que se juntarem as 4 acusações, né? São 4 por sequestro e 4 por assalto a uma armada e tal. Exatamente. E ameaça. Então, juntando tudo, dá perpétua. Mas mesmo se tiver atenuante, muito provavelmente algum tempo ele vai pegar. Ele não vai trocar essa acusação aí por cesta básica, pegar 30 dias igual a Rice. E aí que é o ponto. Se ele pegar 3 aninhos, vamos dizer que ele pegue 3 aninhos, já era, acabou a carreira, filho. Vai sair da cadeia, vai trabalhar com o quê? Até com futebol vai ser difícil trabalhar. Não, vou ser técnico do high school lá da minha cidade. Vai, voltou da cadeia? Os pais americanos médios lá vão topar isso? E sendo que assim, não foi um crime à la Wesley Snipes, né?
sonegou imposto de renda. Não, cara, você cometeu um crime agressivo, sacou? Pelo amor de Deus, cara. É muito triste, cara, muito triste, mas, de fato, pelo menos aí uma nota de curiosidade pela característica tão peculiar do crime, né? Não satisfeito de fazer a merda, pediu pra ser filmado, foi lá pra ter a presença física dele. Aquela coisa, né? Você sabe até melhor do que a gente, lóbulo central, esses caras jogam futebol. Córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, é a mesma coisa. E o cara acabou de... Ele tem 23 anos só. Então ele acabou de completar o desenvolvimento, se completou. Às vezes nem completou ainda. Ainda tem aquela geleinha ali, né, pra acabar de formar. Se usou umas coisinhas, Ticas, também já atrapalhou. Aí demora mais. Então, muito difícil entender, e essa coisa, não sei se é a sensação de impunidade, ou essa autoestima de achar que é gangster, tudo isso que vocês citaram aí. Mas nada justifica, pelo menos o Lions não ficou prorrogando, né, enrolando, não, tá cortado e deixa isso pra lá. A coisa que me surpreendeu disso tudo, a defesa tá fazendo o papel dela, continua alegando inocência. A defesa entrou em contato com o Nick Saban, foi técnico dele em Alabama, e pediu uma carta de recomendação que o Nick Saban escreveu de bom grado, mandando pro juízo lá que tá analisando o caso, falando que no tempo de convivência, acho que 3 anos que ele foi técnico do Terrion Arnold, ele se demonstrou um cidadão exemplar que frequentava a casa dele, que nada desaborava o caráter, e mandou essa carta de referência. Cara, eu não imaginei que o Nick Saban ia se envolver, porque tem tanto indício, tanta... não é prova, né? Não sei se é prova porque a gente não tem acesso ao processo nem nada disso. Mas tem tanto indício de participação dele neste crime. Pra que o Nick Saban foi mandar carta de recomendação falando não acredito, é um cidadão exemplar? Enfim, muito mal contado. Claro, a gente não pode tirar a presunção de inocência. Aqui no NFL, etc., a gente tenta fazer sempre esse exercício. Mas nesse caso aí, do jeito que a situação se desenrolou, tá muito difícil acreditar que o Terrion Arnold não teve participação. E aí o Nick Saban, aposentado da carreira de técnico, vai lá mandar cartinha de recomendação. Cara, isso me deixou muito intrigado. Por que ele vai mexer nesse vespeiro? Pra que ele vai botar a mão no fogo, sendo que tiveram outros jogadores dele, e ele tem isso no histórico e no registro dele como técnico, que ele botava a mão no fogo também, chegaram na NFL, aprontaram, foram presos e deu merda. Pra que ele vai se envolver? Mas enfim, vamos ver se ele vai juntar 1 milhãozinho pra pagar e vai aguardar em liberdade. Se aguardar, eu acho que não volta pra nenhum time mesmo não. A conferir. Editoria Renovações, essa teve boa, hein? Como diz o nosso Rafael Viano, o juiz pegando a carta do Nick Saban falando assim, nossa, que legal, vai me desavisando aí. Me mantém informado, tá beleza, que bom que com você ele se comportou, né? Vai me avisando. Editoria Renovações, essa aí é interessante. Já falamos muito dele aqui, comentamos principalmente quando a gente comentou da renovação do Drake London, e agora chegou a vez dele, do eterno foguete molhado. Será que vai secar? O Kyle Pitts saiu da franchise tag, que previa esse ano 15 milhões de dólares para ele jogar no Falcons, e renovou por 3 anos e 54 milhões. Ou seja, subiu a média que era de 15 para esse ano para 18 milhões de dólares por ano por 3 anos. Merece ou não merece? Tá de bom tamanho? Olha, Ticas, pra mim entrou no famoso caso merecer não merece, mas dado o contexto, você precisa segurar o Kyle Pitts de alguma forma. Eu imagino que eles tenham tentado esse contrato aí porque talvez o efeito de uma franchise tag não seria bom pro motivacional dele, né? E, assim ele ganha mais dinheiro, né? E ele tem um pouco mais de grana garantido. Mas na situação do Falcons, é o que dá, é o que tem pra fazer, entendeu? Você tem algum wide receiver bom aí no mercado pra você poder meter uma grana? Não tem. Então... Não, porque acabou de meter no Drake London e comparando, o Tyrande acaba barato, né? Sai barato. 18 milhões não machuca o cap de um Falcons da vida. Exatamente. E com um ponto a mais, né? Mais uma vez o Falcons tá naquela pegada de esse ano o nosso QB vai, né? E aí nesse ponto o Kyle Pitts de repente dá uma ajudada no cara aí recebendo as bolas, né? Mas de qual QB você tá falando? Do Tua ou do Penix? Ninguém sabe, né? Mas algum plano eles têm, né? Tá falando de um canhoto lá. Não, mas realmente não é, digamos assim, uma renovação impactante, né? Também quem que ia querer o Kyle Pitts, né? Também a gente tem que ver isso aí. Mas, de qualquer maneira, é uma eterna esperança, né? O Kyle Pitts, acho que
para mim, não se justificou, né? Parecia ser uma grande estrela quando foi draftado lá atrás, e agora a gente fica sempre aguardando o que será, mas também não tinha muita alternativa o Falcons não, porque não tem mercado, né? Não tem ninguém para substituí-lo assim, tão à altura no mercado, se bem que pelo número de decepções ele já tinha contratado um quarterback que vai substituir ele bem. Cara, eu continuo curioso. E é igual vocês falaram. Tá no mercado ali, 18 milhões. É tipo assim, é o wide receiver 3 do time que tá recebendo, praticamente. Então, não, pra ser um cara que é jovem ainda, que tem tamanho, Kevin Stefanski assumindo agora, tô brincando que não sabe se vai ser Tua ou Penix, mas assim, o sistema do ataque ali já tem Bijan Robinson, já tem Drake London, tem uns figurinhas ali pra trocar. Então, é isso, mantém um cara lá. Só como comparação, outro que renovou recentemente foi o tight end do Jaguars, o Brenton Strange. Você fala Kyle Pitts, muita gente reconhece de nome, de hype, dependente da bola jogada. Você fala Brenton Strange, já não é todo mundo. Você ainda, quando eu vi a renovação, eu falei, peraí, é tight end, né? De qual time mesmo? Ah, é o cara do Jaguars. Ele já não teve o hype do Pitts no draft, não é primeiro round lá em cima. Ele é um draft de segundo round. E ele renovou por 3,48. Ou seja, a média do Brenton Strange é 16 milhões por ano. A do Kyle Pitts é 18. Então não custa pro GM botar isso na ponta do lápis e falar assim, pra evitar esse transtorno, não tem que ir atrás de outro cara pra aprender tudo de novo. Dá 18 milhões pro Kyle Pitts, deixa ele quietinho aqui, vamos ver o que dá, né? Eu acho que hoje ninguém acredita mais que ele vai ser aquele cara divisor de águas, aquele cara que vai, o novo Gronk, sei lá, o cara que vai ser Hall da Fama. Não. Mas ele pode contribuir, 18 milhões também pago, segue o jogo. E a outra renovação que a gente teve já tem mais tempo, mas a gente não comentou ainda, foi a do Jeffrey Simmons lá no Titans, por 3 anos e 105,8 milhões de dólares. Ou seja, ele é o novo DT mais bem pago da NFL. Ele ultrapassou o Chris Jones, defensive tackle de maior salário, e ultrapassou bastante. A média do salário anual do Chris Jones é de 31 milhões e meio no Chiefs. E o Jeffrey Simmons, com essa renovação, foi para 35,2 uns quebradinhos. 35 milhões, 200 e poucos mil dólares por ano. E no Titans, que é esse time que agora, Robert Saleh também chegando, Cam Ward, vão ver em homenagem a ele, eu tô trajando minha nova aquisição da coleção, tá? Tô de Titans aqui, número 1, Cam Ward. Jeffrey Simmons, DT mais bem pago da liga, merece ou não merece? Cara, sinceramente, assim, a comparação com o Chris Jones eu acho que é um pouco complicada nesse momento, porque o Chris Jones já tá rateando, né? Vamos lembrar que no ano passado, no jogo do Chiefs, o primeiro momento decisivo da temporada foi o Chris Jones peidando na farofa. Ele errou o gap e deixou o Herbert correr para matar o jogo. E foi assim, erro garoto dele. Errou o gap. Entendeu? Era fazer o contém, ele veio por dentro. E o Herbert correu por fora. Né? Estávamos lá assistindo, inclusive. Então, eu acho que o Chris Jones já não é muita base. Eu acho legal, acho beleza. E a título de comparação, essa assinatura do Simmons não chegou nem perto do que o Sexy Dex, por exemplo, recebeu lá nos Bengals. Que acho que é um cara que tem mais gasolina para queimar. Então achei uma grana boa aí para ele. Não acho que tá tão alto assim, mas de fato é uma posição que hoje você não tem uma gama de gente tão foda assim para ter uma disputa enorme, entendeu? Então os caras que se destacam acabam levando uma vantagenzinha aí. E, pra eu não deixar passar, né, essa do Brenton Strange, eu confesso que eu achei estranho. O Brenton Strange realmente não dá pra desassociar o sobrenome do trocadilho. E o Magal aí, ele tava esperando aí os novos efeitos sonoros Mas aí, ele veio nessa, logo depois dele falar do Sexy Dex, eu fui conferir a diferença de salário e perdi o fio da meada aqui. Mas na próxima eu vou deixar a bateria no ponto. Então... Mas eu também acho que o Chris Jones já está num ponto de carreira um pouco mais para descendente.
E essa coisa do Jeffrey Simmons ser comparado a ele é só por causa do volume do salário mesmo, né? Mas é aquilo, toda renovação tende a superar a próxima e, pô, não tem muito mistério quando você tá numa posição que o time vai se ele te perder, ele não tem um reserva à altura. Então tem que te pagar. Acho que entra mais nesse contexto o Jeffrey Simmons do que até de talento absoluto, por exemplo, né? Falar de talento absoluto, o seu Micah Parsons estava em Dallas assistindo o jogo e foi vaiado. Se a IA estiver correta, o Sexy Dexy tá na faixa aí de 28 milhões anuais. Que é um contrato de 3 anos até 70 milhões, só que aí já tem signing bônus, que joga o número para cima, né? Porque se fosse os 70 milhões, teria que ser 23 e 300, 33, 33. Então, vai para 28 com signing bônus. O Jeffrey Simmons foi para 35. Então, assim, é uma diferença considerável. Tendo um percentual aí faz muita diferença. Eu acho que é o tipo do cara que fica difícil a gente avaliar também, porque a gente vê pouco do Titans. Tá sempre naquela janelinha do Red Zone ali, não pega prime time esse ano, mais uma vez, eu acho. Não tem nenhum jogo de horário nobre, a gente ouve os assistidores de tape falando bem, mas pra gente cravar uma opinião aqui, não, tá bem pago, maior salário de defensive tackle, um cara, não é o primeiro contrato, já é o segundo, a gente tem que lembrar que é o segundo contrato dele já, ele tava num que era 23 milhões e meio, eu acho, de média anual. Então, tudo isso é um pouco complicado a gente cravar. Mas, né, o Titans em nova gestão, vamos ver se sabem o que estão fazendo. É igual a gente fica falando, brincando do Ancelotti, né? Ninguém queria que o Casemiro voltasse pro segundo tempo, ninguém queria que o Martinelli entrasse no lugar do Matheus Cunha, e deu no que deu. Então, às vezes, ninguém queria renovar o Jeffrey Simmons, renovaram. Vai saber se o Mr. GM lá do Titans, que eu nem sei quem é na nova gestão, tá mandando bem. Vai saber. E falando em Titans, o ex-running back lendário, notícia triste da semana. Essa foi triste mesmo, tá? Porque ela veio meio que inesperada, veio do nada, muito rápido. Notícia para os fãs da nossa geração, principalmente. Porque ele além de ter idade próxima a nossa, a gente acompanhou aí o auge da carreira enquanto a gente estava começando. O Oli não, né? Porque o Oli tem mais tempo, mas eu e o Magal começando a acompanhar a NFL. O ex-running back Chris Johnson revelou, em participação no programa Good Morning America da última segunda, o seu diagnóstico da ELA, a famigerada ELA, esclerose lateral amiotrófica. Menos de um ano depois do diagnóstico inicial, ele já não consegue mais se movimentar e falar sem a ajuda daquele aparelho que lê, né, os olhos, e aí ele vai conseguindo formar as palavras, gerando a voz artificial ali. Então, além da surpresa com a notícia, chamou a atenção também da mídia especializada da NFL, foi que a reportagem em nenhum momento citou que a incidência desse tipo de doença da ELA dentro de atletas e ex-atletas de futebol americano, dentro dessa amostragem, é 4 vezes maior do que na população geral. Na matéria, eles só apresentaram alguns dados de incidência aleatória ali, de fator genético, mas ninguém fez a relação de que dentro do público de atletas de futebol americano, 4 vezes maior a incidência do que a população geral. E aí a gente já pode cravar. Você fazer a matéria, personalizar no ex-jogador, você trazer esse drama para a tela, e você não citar que entre jogadores e ex-jogadores a ocorrência é 4 vezes maior, eu considero um desserviço total da mídia americana. E mais, né, Ticas? É o medo do processo, né? Claramente é a Rede TV com medo de que a NFL processe se atingir isso de alguma maneira. É porque esses dados, eles são sensíveis e são secretos. Quando a gente ficou muito sabendo sobre isso através da história daquele filme, o Concussion, né, que até estrelado pelo Will Smith, no qual até narra a troca de GM da NFL e a mudança, entre aspas, das políticas da NFL para as pancadas na cabeça. Mas vamos lembrar que essa pesquisa é extremamente recente. E os dados da pesquisa só são conhecidos porque quando ele mostrou para a NFL fez nada, fez zero. E aí ele veio a público e botou a boca no trombone. Foi processado. Ele sofreu assédio jurídico da NFL, e se não fosse já um profissional já estabelecido na carreira de medicina americana, ele teria sido soterrado por essa avalanche, né?
mas só virou filme e roteiro de Hollywood porque ele conseguiu sobreviver aos processos. E a NFL realmente teve que, para o bem ou para o mal, começar a fazer os próprios estudos, a admitir várias doenças relacionadas, né? O CTE, né? Que é a principal doença, né, de contato da cabeça, foi levada mais a sério. Algumas regras foram mudadas. O padrão dos capacetes agora é completamente diferente. Então, isso só aconteceu porque tinha um pesquisador que tinha poder para enfrentar a NFL, esse assédio jurídico da NFL, de peito aberto. As redes não estão nem um pouco interessadas em fazer isso, né, Ticas? Elas querem realmente só explorar o drama humano e ganhar audiência com a lágrima do telespectador. Elas não estão serviço de utilidade pública não é a deles mesmo, não, né? Eles não estão interessadas em melhorar o esporte ou salvar vidas. Aliás, tá rolando um movimento muito bacana e que começou a chegar no Instagram nos últimos dias, né? De várias pessoas falando e mostrando que a solução para não se ter tantos casos de demência e de problemas mentais por conta de pancadas na cabeça é pararem de dar pancadas na cabeça de crianças, por exemplo, e adolescentes. E quanto mais mais cedo o tackle football começa a ser praticado, mais risco a criança ou adolescente ou adulto tem de ter sequelas lá para frente. É um equilíbrio bem tênue, né, que a gente tem que saber, porque a gente adora o esporte e tal, mas saber também que, a gente sempre fala aqui, né, que todo mundo ali que está em campo está um tackle, uma pancada de encerrar a carreira ou a vida até. Então, proteger esses atletas tinha que ser prioridade para a NFL. Mas a NFL está interessada em ganhar dinheiro, né? Não, a gente até comentou ali, brincando no outro tópico, né? De fato, assim, não só o córtex pré-frontal, mas o cérebro do cara ainda não está totalmente formado ali, com 20 e poucos anos ainda. Então você imagina, desde os 14, 12, ele já está tomando porrada no high school, já está treinando tackle, aquela coisa também meio pirada de não, tem que descer a porrada mesmo. Mais a pressão dos caras que estão no esporte como única forma de ter acesso ao ensino superior, única forma de conseguir uma bolsa para tentar ter uma carreira. Então, realmente você cria um contexto que é muito difícil você fazer o cara não se expor a esse tipo de risco se é a única chance que ele tem. E salvo engano meu, se não me engano, essa é o mesmo diagnóstico do Stephen Hawking. Mas é importante a gente lembrar que casos como o do Stephen Hawking, que o cara vive muitos anos depois dos sintomas, são muito raros. Em geral, é uma expectativa de vida muito baixa que tem. Então, para mim, fica ainda mais triste assim, a notícia de saber que como que evoluiu rápido o aparecimento dos sintomas nele e como, infelizmente, provavelmente a chance dele ter uma vida longeva como a do Stephen Hawking é muito baixa, que o caso do Stephen Hawking é a exceção. Então, muito triste, assim. A cereja do bolo, de fato, é a canalice da imprensa de, ao invés de usar o fato para conscientizar, para trazer a discussão de em que idade a gente deveria estar dando tackle, em que idade a gente deveria estar expondo os jovens a certas coisas de maneira desnecessária. Não, né? Esconde dados e tenta só fazer aquela coisa engajadora ali de puxa, olha como ele sofre, olha que coisa, só para poder ter aquela emoção barata ali, né? E aí tem esse fator que o Oli falou, porque a NFL pode vir em cima e a CBS, que é a detentora dos direitos do... É a CBS, que é o Good Morning America? Acho que é. Detentora de direitos de transmissão também. Tanto quem estava entrevistando o Chris Johnson era o Michael Strahan. Então tá tudo interligado ali. Existem outros interesses. Só que o pai que coloca o moleque no futebol americano para começar a treinar lá no Piauí, sei lá, 5, 6 anos, deve ser a idade que os moleques começam a bater capacetinho ali. Ele tem que pensar, ele tem que relevar em relação a esse tipo de risco. Porque não vai existir um protocolo, não vai existir um estudo que consiga cravar, é seguro se ele fizer tantos treinos por semana e bata a cabeça tantas vezes. Não dá, né? Porque estatisticamente a amostragem é muito grande, é muito provável
que você tenha um número seguro. Aí sim, se você tiver munido desses riscos e decidir, né, colocar o seu filho depois adolescente, o próprio adolescente decidir continuar jogando, é um risco que ele passa a assumir, né? Mas enquanto for essa coisa aí do meio que jogar para baixo do pano o risco, é complicado, né? Fica parecendo que tá escondendo mesmo de propósito, jogando para baixo do tapete aí de propósito pra galera não deixar de praticar o esporte. Complicado e muito triste, porque é um cara que é um símbolo de um tempo, né? Um símbolo de uma geração ali, o cara que bateu 2.500 jardas corridas, e me marca muito porque é o começo ali da minha relação com a NFL, era a época que o Chris Johnson tava... CJ2K tava brilhando lá em Tennessee. Chega de falar sério, vamos fazer fofoca. Bora de treta na TL. Temos que continuar as novelas dessa off-season. As novelas que não nos abandonam e a gente também não abandona. Para começar, a nossa preferida. Mais um capítulo inusitado da novela Dianna Russini. Aparentemente, essa mulher é viciada em mentir. Então tudo começou, continuam os detetivões da internet ali, né, revirando o passado dessa mulher nas internets, e aí acharam uma entrevista dela contando que conseguiu ser liberada de uma abordagem policial, que ela estava dirigindo e falando no celular. Aí o guarda abordou e ela conseguiu ser liberada porque ela se identificou como insider da NFL e fez uma videochamada com o head coach do time do policial que abordou ela ali. E aí o cara conversou com o técnico e ela foi liberada. Só que daí pra frente, que resgataram esse vídeo, qual que foi a intenção dos detetivões ali? Resgatando esse vídeo, todo mundo achou que era Mike Vrabel. Né, não sabia se era no Patriots ou no Titans, mas se ela tinha o contatinho do Mike Vrabel, quem que atenderia ela assim, de bate-pronto pra liberar ela da Blitz? Só o Mike Vrabel, tá. Aí daí pra frente os outros investigadores virtuais ali começaram a investigar e concluir o serviço. Eles tiveram acesso à câmera corporal do policial que fez a abordagem da Dianna Russini dirigindo e falando no telefone ao mesmo tempo. Só que aí na abordagem deu pra ver que ela não faz videochamada. Ela só mostra pro policial que ela é jornalista, que ela conversa com os caras do time e tal. E aí o time do policial é o Vikings, então ela mostra a conversa dela com o Kevin O'Connell, que é o técnico do Vikings, não faz videochamada nem nada. E de quebra, ela ainda dá uma zoada no policial, dizendo que o quarterback dele é uma merda, se referindo ao J.J. McCarthy. Então essa é a Dianna Russini. Primeiro, viciada em mentir. E segundo, gosta de uma carteirada, né? Não, seu guarda. Me libera aí aqui, ó. Ela começa o assunto e essa parte é verdade. Ela fala que ela tava no telefone porque ela tava apurando a demissão do Sean McDermott do Bills. Então, tinha que ser o Mike Vrabel no Patriots, né? Porque a demissão do Sean McDermott foi agora. Então, começou esse papo. Primeiro, viciada em mentir. Segundo, viciada em dar carteirada. Mas dessa vez, nessa revelação aí, eu vou passar um paninho, tá? Porque dá aquele jeitinho, tentar conversar com o polícia ali. Ô, seu guarda, libera aí, pô. Tava ali dando a notícia. Eu conheço aqui, ó, Kevin O'Connell, pô. Eu confesso que eu dei uma simpatizada de leve, tá? Nessa aí da Russini. E vocês? Olha aí o nosso Ticas, o rei da imparcialidade, se mostrando um corrupto. Mais uma. E simpatizei também porque ela... O J.J. McCarthy é um bosta, viu? Ê, Ticas, hein? Que é isso, hein? Rapaz, por isso que felizmente eu não prossegui na carreira militar. Se eu fosse o policial, eu não ia resistir a largar um... Não, porque eu sou uma insider na NFL. Foda-se. Não, porque eu converso com o Kevin O'Connell. Foda-se. Você vai tomar multa do mesmo jeito? Desce do carro? Não, mas é que desce do carro que eu estou mandando. Você quer tomar um taser nessa sua cara? Desce do carro. Eu já ia largar a multa, chuva de multa. Eu duvido que se o senhor fosse o policial abordando... Olha lá, vai querer me botar no meio da corrupção agora. Se ela vira e fala assim, tem aqui um recado do senhor John Harbaugh pra você. Se você não ia se derreter todo, liberar, pô, Dianna, desculpa aí atrapalhar o seu trabalho. Seja feliz e siga aí com a sua vida, com o amante, com o marido, com os filhos, com todo mundo. Você quase acertou, Ticas. John Harbaugh não,
Mas se ela falasse Tom Coughlin, aí eu liberava. Eu ia falar, agora você acertou o único nome, os únicos 2 nomes que te liberariam. Tom Coughlin ou Eli Manning. Só esses 2. Aí, acertou miserável. Mas olha, mas cara, o que eu achei mais interessante dessa história é a Diana Rossini, famosa conversa fiada de boteco, né? Não, que teve uma vez que eu tava numa Blitz, vou te falar o que eu fiz. Meu irmão, cala a boca. Você é um repórter, pelo amor de Deus, cara. Entendo a marotice ali do Me Libera Aí, né? Mas, cara, eu tô tentando não julgar, Ticas. Eu tô tentando não julgar, mas tá difícil eu ficar do lado aqui da senhora Rossini. Porque, cara, mentiu lá, saiu da multa. Cara. Assim, e pra quê? Eu sou muito cidadão de bem. Falando que fez uma videochamada. Pra que florear o negócio aumentando? Mas é porque o mentiroso de boteco, ele tem essa veia artística, criativa. A história tem que ter um glitter, ela tem que ter um glamour a mais. Não pode ser só uma história. Entendi. Me livrei, entendeu? Tem que ter se a gente parar pra pensar, na podosfera de futebol americano nacional tem bastante mentirinha branca também, que a gente já com certeza. Pega de longe. Uma coisa lugar que não tem, qual que é? NFL, etc. É óbvio. Tem uma coisa meio MC Creu conhecendo o Michael Jackson, né? Aliás, Michael Jackson reconhecendo MC Creu. Tem uma coisinha meio Naldo, entendeu? Naldo Bene. Naldo Bene. Essa história é boa demais, cara. Como é que fala? É a Naldo Benice cultural. É isso aí. Então, isso foi, o homem até convocar o Neymar e convocou. Mas é isso, assim. Mas basicamente, a gente concorda aqui com o João Caruso aqui no chat. A única coisa que ela falou de verdade é que o DJ McCarthy é uma merda. E aí, já tá boa a crise lá em Minnesota, dos QBs. Um não quer trabalhar, o outro não consegue trabalhar. Então, o Kevin O'Connor tá preso com esses 2 aí, e o Justin Jefferson até tá cogitando pedir troca. Pra você ter ideia de como é que tá a bicha lá. Ainda surge um vídeo de câmera corporal de policial para poder botar mais lenha nessa fogueira aí. E tem gente, Ticas, que é contra a câmera corporal de policial. É foda. O melhor é como que os detetivões conseguiram chegar nesse nível de investigação virtual, cara. Como que pode? E aí eu fico muito chocado também, sabe por quê? Eu tenho uma confissão a fazer aqui, que desde que a gente começou a tratar sobre Mike Vrabel e Diana Rossini e toda essa novela, eu não fiz e eu vou fazer agora. Eu ouvi alguns episódios quando ela lançou o podcast dela, eu ouvi. Chamava Scoop City, um podcast do The Athletic, era ela e o Chase Daniel. E eu ouvi aí uma meia dúzia, só que aí o jeito dela é muito escalafobético, assim, muito... E aí agora, eu tô na dúvida, será que eu acreditei em muitas mentiras que ela contou? Ou será que o fato de eu ter parado de ouvir era porque eu já tava sentindo ali no ar, né, nas ondas do podcast, eu já estava sentindo que tinha um exagero, tinha um floreio a mais de Diana Rossini, nunca saberemos, mas eu ouvi, fui ouvinte por acho que foi até mais episódios que eu vi. Acho que eu vi no meio da temporada passada, foi pouco depois que eles lançaram. E o Chase Daniel era um cara bom, assim, sabe? Um cara que comenta bem, um cara que tem um equilíbrio legal entre o tatiquez ali, a visão do ex-jogador, não fica dando carteirada de ex-quarterback, até porque ele era reserva, né, a maior parte da carreira. Mas Diana Rossini não dava. E aí agora, mais uma prova do porquê que não dava. E este tópico do Treta na TL é um oferecimento de Léo Schiave. Um abraço para ele, não pintou aqui hoje, mas o nosso representante da torcida Vikings na audiência deve ter ficado feliz de ver Kevin O'Connell envolvido e DJ McCarthy envolvido em mais uma novelinha da Diana Rossini. Sobre o Chase Daniel, siga o perfil dele no Instagram, que aí é perfeito. 40 segundinhos, 1 minuto e 20 de análise e acabou. É isso aí. Até amanhã. Bom comunicador, se mostrou um bom comunicador também, né? A outra novelinha da off-season que estamos acompanhando de perto e que não parece perto de acabar é Brandon Aiyuk. Continuou pagando de doidinho, postando stories no Instagram, naquela tentativa que a gente tá percebendo que é clara que ele quer que o 49ers corte para ele poder ir pro Commanders, mas forçando essa barra não sei se vai rolar. Só que aí, conforme ele foi overposting, postando exagero, mesma conversinha, pagando de doidinho e tal, a galera começou a se perguntar se esse cara não tem um agente, ele não tem um conselheiro, não tem ninguém pra virar e falar assim, cara,
talvez essa estratégia pode ter feito sentido em algum momento, não tá fazendo mais, porque o 49ers não fez nenhum movimento para dispensar. E isso chegou até ele. A galera repercutindo isso nas redes, chegou até o Brandon Ayuk. Aí ele foi lá e fez outra story falando que ele não tem agente. Que o agente que ele tinha, ele dispensou em novembro de 2025, novembro do ano passado. O pessoal foi conferir e constava lá, Brandon Ayuk com o agente, né? Isso é registro público no site da NFL ou da NFLPA, sei lá, da associação. Você consegue conferir qual agente tem contrato com qual jogador. E continuava aparecendo o nome do agente lá, que era o Ryan Williams, que coincidentemente também era o mesmo agente do John Lynch, o general manager do 49ers. A gente até comentou isso aqui quando a gente tratou dessa novela, algum capítulo anterior. E aí passaram uns dias e parou de aparecer. Então realmente o Brandon Ayuk estava certo. Não sei se ele estava certo que rompeu relações com a gente em novembro, mas hoje o Brandon Ayuk não tem agente. Ele se representa sozinho. Então esse rompante de stories do Instagram aí agora é tudo da cabeça dele. Não tem ninguém aprovando nem desaprovando, ele tá fazendo o que ele quer e continua tentando forçar essa barra. Alguns apontam também, repercussão de internet, de que a estratégia dele, que pode dar certo, ao contrário do que ele tem feito, que é só história de doidinho, o que pode dar certo é ele recorrer à NFLPA, falando que o 49ers está realmente fazendo ele de refém, que ele não consegue treinar, porque ele está na lista de reserva ali, incapaz de participar dos treinos, sei lá, tem alguma designação específica, e com isso ele não consegue treinar no 49ers e não consegue ser cortado para treinar em outro time e seguir a carreira. Se ele representar junto da NFLPA e junto à NFL, que ele pode conseguir um recurso aí para dispensa do 49ers à revelia. Independente do 49ers concordar ou não, se ficar exposto que ele está sendo feito de refém, ele pode conseguir. E aí sim, o único destino possível com o Mendes para seguir a carreira. Porque se continuar pagando de doidinho no Instagram, não vai resolver, né? Não vai resolver, e a gente tá meio que presenciando o derretimento mental de uma pessoa ao vivo, né? Não é nem o agente que ele precisa primeiro no psicólogo. As postagens que ele faz dizem muito mais sobre a mente do... Eu indicaria o Magal, mas eu não desejo mal para esse meu irmão aqui, não. Porque é capaz, se o Magal mergulhar de cabeça naquela cabeça ali, a gente perdeu o Magal. Eu sei que ele é um profissional tarimbado, uma pessoa que tem experiência muito sólida, mas às vezes o mar é mais sombrio, tem uma fossa das Marianas onde você não espera na mente humana. E aí, meu querido, pelo naipe do... O Brandon Ayuk tá agindo como o A.J. Brown agiu no final de carreira. Só que ele tá no meio da carreira dele ainda e não fez nem metade das coisas que o A.J. Brown em campo já fez, né? Porque aí o A.J. Brown, não, perdão, Antônio Brown. O A.J. Brown ainda não acabou a carreira, é outra possibilidade para entrar para essa turma aí também. Mas o Antônio Brown tinha feito em campo várias coisas que vão deixá-lo para a história da NFL para frente. Você vai lembrar que ele é completamente maluco, vai lembrar do óleo boto na piscina completamente nu, mas você vai lembrar de um touchdown bacana, né, de várias recepções que ele fez, né, vai lembrar da carreira dele. O Brandon Ayuk não, a gente vai lembrar dele hoje, na situação atual, como o doidinho de bairro que está forçando completamente a saída dele do 49ers de uma maneira infantil. E sem contar que qualidade dos stories, pelo amor de Deus, né? Puta merda. Sabe o que eu acho mais legal dessa história toda? Se o Brandon Ayuk, um jogador de futebol americano famoso, que tem um poder social, né? Assim, ele tem uma rede social, ele tem fãs. Se ele não consegue negociar com o patrão, você acha que você consegue negociar com o seu patrão alguma coisa? A Copa do Mundo tá aí, você negociou com o seu patrão pra assistir em casa ou você teve que assistir na empresa? Cara, o Brandon Ayuk tava vendido desde antes, cara. Que se o seu agente é o agente do seu GM, amigo, você já está vendido, sabe por quê? Eu aposto dinheiro que ele é mais amigo do GM do que seu, pô. Quem vai ser mais longevo pra ele? De quem que é mais importante que ele seja amigo? Do GM de um time como o 49ers ou de mais um jogador? Que, amigo, entenda. Que inclusive ele pode levar vários Brandon Ayuk pra lá.
Mas é o que a galera não saca, Wallace, que quando a gente fala de consciência de classe, é isso que o cara precisa entender. Não é porque você é um jogador de futebol americano milionário que você está na mesma classe do GM e do dono da franquia. Não está. Você está na classe dos descartáveis, dos pedaços de carne que servem enquanto dão lucro e quando não derem mais lucro, vão ser descartados. Esse papo de ficar pagando de maluquinho não vai adiantar porra nenhuma. O que você precisa é tentar lutar contra o sistema. Então, vai na rede social para falar apoiado e orientado por um advogado, por um representante da NFLPA, que vamos combinar, é um sindicato meio patronal, meio pelego, né? Mas tudo bem. Né? Mas pega ali um bom advogado, né? Que Estados Unidos aí tem muito, né? Para quem nunca foi, o que você tem de drogaria no Brasil, você tem de advogado nos Estados Unidos, né? Propaganda de advogado. Então, com certeza tem um advogado assim, jogador da NFL que está sendo lascado pelo time. Eu sou o Better Call Saul, né, o especialista. Isso seria muito mais inteligente, assim. Cara, quais são os meios legais? O 49ers está realmente assim, me embarreirando? O que eu preciso fazer? Eu preciso entrar com a reclamação? Porque daria uma mídia muito melhor para ele dizer assim, você é um jogador sério que tá querendo jogar e o seu time tá te atrapalhando. Do que ficar pagando de maluco, porque um outro time que queira trazer ele vai ter que fazer essa aposta. Primeiro, ele vai jogar o que ele jogava antes, porque também não tem essa certeza toda. Segundo, ele tá pagando de maluco para conseguir sair ou ele é meio biruta mesmo? Biruta aqui usando um termo técnico, tá? Ou ele é meio biruta, ele é meio picolé mesmo? Não sei. Então, você está só se prejudicando. E a máquina, meu amigo Brandon Ayuk, continua funcionando. Com você ou sem você. Então, ó, consciência de classe. Bote a mão na cabeça aí. George Kittle foi no par do My Take e começou a falar assim, ó, faça um bom proveito. Porque você lembra que um dos primeiros argumentos da Ayuk era, eles estão com medo de me dispensar, porque eu vou chegar em outro time e eu vou arrebentar. Aí o George Kittle virou e falou assim, galera, boa sorte, tá? Boa sorte, aproveita bastante quando ele for lá, porque um dos hosts do Par do My Take é torcedor do Washington Commanders, né? Boa sorte, aproveita aí, depois você me conta o que você achou. Esse cara tá muito triste em cima, deitado, debruçado, em cima dos 130 milhões de dólares que ele ganhou garantido no contrato. Então depois você me conta. Galera falando aqui que tem que jogar no time do CAPS do Brasil. Tá vendo a importância do serviço de saúde mental de graça? Time do CAPS. Eu não tô vendo muito futuro não, mas eu tô doido pra essa novela acabar. Podia ir pro Commanders logo e vida que segue. Fechando treta, uma notícia também mais chata. A família do ex-running back Doug Martin decidiu processar o município de Oakland, alegando que a morte do jogador pode ter ocorrido em decorrência de negligência e ou violência policial. Segundo os familiares, a polícia foi acionada quando o Martin entrou em surto, e aí na tentativa de contê-lo, acabaram asfixiando, e em seguida demoraram muito para acionar o socorro médico. Por sua vez, quando a ambulância compareceu ao local da ocorrência, os paramédicos também teriam demorado muito para iniciar os procedimentos ali do atendimento. Enfim, é muito triste, mais uma vez, mas não seria a primeira. Provavelmente também não será a última morte que a gente vai testemunhar em circunstâncias do tipo nos Estados Unidos. Com a diferença que, no caso do Doug Martin, no caso de um ex-jogador, no caso de alguém mais relevante assim de nome, isso chega na mídia e a gente consegue ficar sabendo. Imagina quantos casos desse acontecem e a gente não fica, né? Pois é, aí é outra situação que tá tudo errado. Tá tudo errado. Primeiro, não tô passando pano não, tá? Mas assim, primeiro que o policial não é treinado pra isso, assim. O policial não é treinado pra identificar alguém que tá em surto. Eu que sou psicólogo não sei identificar alguém que tá em surto, porque eu não trabalho especificamente com isso. Você tem que ter um treinamento pra poder fazer isso. O cara precisa ser treinado. Salvo engano meu também, mas, por exemplo, no Brasil, eu acho que se você, por exemplo, tiver alguém surtando e chamar a polícia, se identificar que é um surto, a polícia nem age. Quem tem que chamar o bombeiro, são os bombeiros. Os bombeiros que vêm. Então, já começa aí, o policial tá errado. E aí, assim, aquela coisa, né? O policial tá lá, é um maluco forte, né? O cara tá lá quebrando coisa, gritando. O cara vai no instinto dele, né? O instinto dele é o quê? Eu vou conter o cara com a força. Só que não é a mesma situação. E aí, por exemplo, chamou a ambulância, veio paramédico. Aí eu também já tenho os meus contras aqui em relação ao serviço de saúde dos Estados Unidos, né? Inclusive fui usuário
e muito mal atendido. Então, assim, aí foram lá, ficaram esperando o cara. Eu concordo com a família no sentido de que se eles tinham alguma evidência, né, de que de fato ele estava em surto, não é assim que você trata alguém que está em surto. Né? Você não asfixia a pessoa, você não contém ela igual um policial conteria um criminoso que está tentando fugir. Os paramédicos também têm que saber identificar, sacou? Aí tá tudo errado, o sistema tá todo errado, né? E no final das contas, quem paga o preço é a pessoa que deveria ser o centro das atenções, né? É o cara, porque se ele tá em surto, ele é um cara que tá sofrendo, ele é uma vítima ali da situação, uma vítima da condição dele, uma vítima do contexto, sacou? Então é muito triste, cara. E o Palteiro acertou em cheio aqui. A gente só ficou sabendo porque é um ex-jogador, sacou? Porque é um cara famoso. Se fosse um cara aleatório, bobear tava até preso. Como tem cara que tá preso, como tem cara que vira meme, né? A gente às vezes vê o videozinho do cara, né, sendo preso, falando maluquice e tal. O cara tá em surto, bicho. Por isso que ele foi. E aí tá sendo preso, né? Não tá recebendo atendimento, tá sendo preso. É foda, cara. Eu só vou acrescentar a única viés que não falha nunca, né? Quando é negro, a violência é maior. Então, ponto. A gente viu o George Floyd falecer por conta exatamente disso. E ele estava no chão falando que estava sendo sufocado, com várias pessoas filmando no momento. Então, é isso. E aí você acrescenta esse despreparo todo ao racismo estrutural que obviamente enviesa todas as relações, tanto nos Estados Unidos, no Brasil e em vários outros locais, que você tem a receita perfeita para poder uma morte acontecer. Independente do processo, não muda aquilo que a gente trouxe na época que a gente veio com a notícia do falecimento do Doug Martin, né? Acompanhamento psicológico urgente. A NFLPA tem que brigar por isso, a NFL tem que dar conta disso. Urgente, cara. Urgente. Junto da pensão lá, que depois que você joga 3 anos, você passa a fazer direito à pensão vitalícia mínima lá da NFL, o acompanhamento psicológico tem que vir junto, né? Tudo isso é o resultado de anos e anos de dedicação ao esporte que compromete não o caso do Chris Johnson, né, da esclerose lateral amiotrófica, que é o mais grave possível, mas esse tipo de problema de sanidade mental que os caras vão carregando aí pro resto da vida. Então, acompanhamento urgente da NFL. Chicas, numa sociedade tão beligerante quanto a americana, nem para os veteranos de guerra, quem pegou em armas para poder defender a suposta liberdade ou levar a liberdade para outros países, aí tem esse acompanhamento efetivo, imagina para um esporte. Verdade. Mas aí eu já acho que é o contrário, né? Porque como ele não é governamental, ele é privado, NFL como empresa, talvez a chance seja até maior. Fosse mais como é que fala? Palpável, né? Está mais ao alcance deles pagar por isso, né? Exato. São contratos milionários, né? Exatamente. Os números, eles estão mais esfregados na cara do que você pensar também num contingente militar dos Estados Unidos, entendeu? Então, a decisão ali na hora do Congresso definir orçamento, ela pode ser mais difícil até do que você juntar os 31 donos e o povo do Packers lá e falar assim, gente, a galera é a seguinte, estamos perdendo dinheiro com repercussão negativa nas redes. Então vamos dar uma pensãozinha aí, um psicólogo aí, uma vez por semana, para tentar acompanhar essa galera, um psiquiatra junto aí, um remedinho, pronto. Literalmente uma associação de veteranos. Literalmente. Quase na hora do próximo jogo da Copa, vamos caminhar para o nosso final, mas não antes sem o nosso glorioso encerramento tradicional. Chega mais, TD ou Fumble? Acertou a miserável. Deixando abraço pra galera que chegou aqui nos finalmente, no nosso chat, Guilherme Faria sempre marcando sua presença. Maestro Diego também na área. Engraçado, não teve jogo do Patriots, o Patriots não ganhou, o Fluminense não tá jogando, mas o Brasil ganhou. Maestro Diego marcando a sua presença. Um abraço para os dois. O.J. Simpson não fará parte do Wall of Fame, ou Muro da Fama, no novo estádio do Buffalo Bills. O ex-running back foi o primeiro homenageado do muro no estádio antigo, mas agora com a mudança de casa, a gestão do time achou melhor deixar o ex-acusado de homicídio de fora. Jogar para baixo do tapete é homenagem a um ídolo dentro de campo, porém criminoso fora de campo. É TD ou Fumble?
Ticas, pra mim é TD, sabe por quê? A diretoria do Bills teve a oportunidade de corrigir um erro, porque a homenagem ao Jay Simpson tinha sido muito antes das ocorrências que acabaram se acumulando na vida dele pós NFL. Claro que não vou aqui condenar ele por um crime que até a justiça americana já o absolveu, mas ele cometeu outros crimes, então tem mancha suficiente. Inclusive o segundo tem até relação com o Terrion Arnold que a gente falou lá, Isso. porque ele foi atrás de um cara e aí os parça juntam e pegaram e mataram o cara. Né? Exato, que tinha roubado memorabilia dele e também, então, assim, histórias estranhas. Então, tem vários outros crimes que não um assassinato, quer dizer, tem mais um assassinato na ficha. Porque a gente tem que lembrar que ele foi preso só pelo segundo. Exato, exatamente. No da Nicole, esposa ele foi inocentado. Ele foi absolvido, assim, e que tem várias artimanhas ali. Quem já viu os documentários e séries sobre o julgamento, tá tudo por dentro ali do que ocorreu, mas não serei condenado, a justiça americana o absolveu. Mas ele seguiu manchando a própria carreira, a própria imagem, o suficiente para que o Bills, se não derrubou a parte da parede que estava lá no antigo estádio, já não bota no segundo, tá beleza. Para mim é TD. Para mim é TD e eu acho uma pena que isso seja uma coisa assim que dependa de tanto debate. Cara, se homenageou alguém, o cara cometeu um crime, tira a homenagem. Qual que é a dificuldade? Não, mas aqui tem uma estátua do Tom Brady lá no Gillette Stadium. Beleza. Aí daqui a 3 anos o Tom Brady vai lá e mata alguém. Vai lá e tira a estátua. Ah, mas tira a estátua. Ah, por que tirou? Tirou porque foi um grande jogador, mas matou alguém. Nós não vamos botar uma estátua aqui do cara que matou outra pessoa. Era homenageável, agora não é mais. Pelo contrário, eu acho que inclusive você manda uma mensagem maravilhosa. Eu falei até o seguinte, eu deixaria a base e arrancaria a placa. Você fala assim, o que tem essa base aqui? Tinha um jogador aqui que cometeu um crime, ele foi homenageado e cometeu um crime. Então ficou só a base aí. Pra te lembrar que você pode ser homenageado, mas isso não te dá carta branca pra você fazer o que você quiser. TD. Não precisa ter esse melindre, né? Pra quê? É o ponto de vocês. Pra que ficar de melindre? Você não ganha nada. Fez muito dentro de campo, fez. Essa história não vai ser apagada. Quem tiver curiosidade de pesquisar quem foi o Jay Simpson como running back do Buffalo Bills, Badaneve, aquela coisa lá com a Bills Mafia, vai saber a relevância que ele teve. Mas não precisa também ficar condecorando o cara, trazendo todo esse agregado aí junto do pós-aposentadoria, que é muito complicado. Eu acho que o busto dele, inclusive, continua no Hall da Fama, não tenho certeza. Faltou aqui na pauta a gente relembrar, porque ele ganhou a jaquetinha dourada e provavelmente foi antes também dele começar a se envolver nessas problemáticas aí. Eu acho que o busto continua lá. E o Bills, ele tava esperando só um pretexto. O novo estádio foi o pretexto. Vamos ter que mudar as placas aqui, então vamos aproveitar. O O.J. Simpson foi o primeiro. Foi quem inaugurou o Hall da Fama. O Hall of Fame, o Muro da Fama. E agora, o novo estádio foi o pretexto perfeito, TD, pra galera do Bills. Tem muito que ficar de melindre, não. A caminho da sua 15ª temporada na NFL, o Kirk Cousins afirmou que ele acabou de passar pelos melhores OTAs, os melhores treinos voluntários da sua carreira, agora que ele é quarterback do Raiders, mora em Las Vegas e é treinado pelo Clint Kubiak, o novo head coach do Las Vegas Raiders. Então, uma verdade sincera ou uma forçada de barra? TD ou fumble? Olha, Pra recapitular, ele já foi treinado por Kyle Shanahan, na época do Washington, que ainda era Redskins, tá? Já foi treinado por Kevin O'Connell, um dos grandes mentores de quarterback reconhecidos na liga. Já foi treinado por um bocadinho de gente boa aí, tá? Olha, Ticas, eu vou dar TD, porque esse aí é o playbook básico do cara na empresa nova, pô. Nunca fui tão bem recebido aqui. Puxa, nunca tive um gestor como você. Caramba. Nunca tomei um café tão gostoso. Nunca tomei um café tão... Essa empresa é uma família. Puxa vida, tô super alegre. Jogo da Copa aqui... melhor que lá em casa, bom demais, tudo que eu queria. Parabéns, Kirk Cousins, só faltou agora o post no LinkedIn. Cara, eu vou dar TD, sabe por quê, Ticas? Você que conhece bem os Estados Unidos, e principalmente esta cidade, você pode ter o testemunho verídico de que, obviamente, foi o melhor OTA que ele já fez. Ele tava em Las Vegas, porra. Ele não tava em Washington. Ele não estava
no brilhante estado de Minnesota. Ele estava na capital mundial do divertimento. Foda-se o que acontece. Dentro do campo é a mesma merda pra ele. Tem 15 anos que ele faz essa porra. Mas depois ele saía, tinha a esfera, tinha a diversão, a Sunset Strip. Ele, obviamente, curtiu pra caralho. Óbvio, 100% de certeza que foi o melhor time que ele já fez. Nosso fã de Sombral adora que eu defenda Kirk Cousins, então eu vou dar mais esse gostinho pra ele, tá? TDzaço pra Kirk Cousins. Porque Kirk Cousins, ao que tudo indica, e aí eu estive próximo dele também numa Super Bowl Week, então vi como que ele trata os funcionários, vi como que ele trata a galera que aborda ele pra tirar foto. Parece ser um cara autêntico. Você pode não concordar que ele é redneck, trumpista, você tem esse direito. Não precisa concordar. Mas pra mim, me passa a sensação de ser um cara autêntico. E eu acho que esse lazer que o Wally citou aí nem é o que pesa pra ele. Porque ele sai do treino, vai pra igreja, vai da igreja pro treino, não vai pra esfirra, pro cassino, pro strip club. Ele não vai aproveitar. Mas lá, inclusive, tem igrejas divertidas. Tá aqui o Magal, que não me deixa mentir sozinho, que recasou com o Elvis Presley como celebrante. O Michael Jackson porto-riquenho. Michael Jackson porto-riquenho. Tá que não sendo capaz de me chamar de Magal, me chamava de Miguel. Então, perfeito. Exato. Lindo. Porra, maravilhoso. Então, aí tem várias igrejas desse naipe também lá. O Kirk Cousins estava no paraíso. Pode ser, então. Pode ser também por conta das atrações ali de Las Vegas. Então, TDzaço, seja pela autenticidade, seja porque é um cara que passa uma verdade, seja pelas atrações aí que ele não tá acostumado, porque em Minnesota não tinha, Washington não tinha, Atlanta não tinha, se bem que a Atlanta tem uns, né, tem uma fama ali também, umas chicken wings, né, a galera que acompanha a NBA e vai lembrar bem. Então, TDzaço por Kirk Cousins, em homenagem ao nosso Anderson Brown. Pra terminar, que tem um México e Equador chegando aí. Depois do Travis Etienne corrigir a pronúncia do seu sobrenome, depois de 5 anos de carreira profissional, mais 3 de college, chegou a vez do cornerback do Colts, Sauce Gardner, corrigir a sua idade na coletiva final do minicamp do time lá em Indianápolis. Ele estava listado em metade dos portais que cobrem NFL, inclusive ESPN, Pro Football Focus, outros aí que são usados como fonte, né, de estatística de jogador. Ele estava listado como tendo nascido no ano de 2000. E na outra metade, site oficial da NFL e outros agregadores de stats de jogador, ele estava como nascido em 2001. E o jogador afirmou que o correto é 2001, que ele tem 24 anos e que quem duvida pode perguntar à sua mãe, que vai saber que ele nasceu em 2001 e não no ano 2000. Então, Sauce Gardner, gato, Sandro Hiroshi da NFL, é TD ou fumble? Ô, Tica, você sabe dizer se ele confirmou que o nome dele é Márcio e que o irmão dele que chamava Emerson pra poder botar na... Não, né? Então Detalhe, né? Tem esse agravante ainda, porque é nome artístico. Então, porque... né? Vamos ter que fazer a pesquisa. Mas a pessoa ser honesta, mesmo que isso influencie em várias estatísticas depois da carreira, né? Porque aí ele... pulou do juvenil pro juniores, tô brincando, no futebol americano não tem essa problemática nossa. Draftado aos 19, será? Então não tem essa problemática aqui não. Aliás, lá o pessoal acelera para poder ganhar a maioridade primeiro, né? Então, ele provavelmente gostaria de falar que nasceu em 2000, não em 2001. Então, mas pela honestidade, pela sinceridade, mesmo anos após, Eu gostei foi tratou como se fosse uma coisa trivial, assim, né? Ô, gente, cadastrei errado lá, tá com um tom aninho lá de diferença, uma coisa boba, um detalhezinho. Problema nenhum. Eu vou dar TD pra ele pela cara de pau, né? Vamos fingir que eu não fraudei nada, não. Cadastrei errado, só isso, né? Agora, deixo aqui um questionamento. Quando é que o nosso querido Cairo Santos vai vir a público para que ele deixe de ser chamado de Santos e seja chamado de Santos, que é o nome correto? Deixo aqui minha indignação. Inspirado em Travis Etienne, também depois de 10 anos de carreira no NFL, 11 já, né? Chega aí e fala, não é Santos, não, Santos. Cara, TDzaço, essas historinhas, esses errinhos, na NFL, cara, a empresa mais metida a ser quadrada, a ser correta, que bilionária, fazemos o certo, não damos margem para erro. Cara, errar a idade de um dos jogadores aí
que por algum momento foi o maior salário da posição, quando renovou lá no Jets, foi uma das trades aí mais hypadas da última trade deadline indo pro Colts, e a idade do cara tava errada em metade dos sites da própria NFL. A NFL lança lá o yearbook todo ano aí com os status dos jogadores, e aí tava no site NFL.com, tava com a idade certa, no NFL yearbook tava errada. Cara, maravilhoso, eu adoro esses pormenores aí, vendo que eles estão mais perto da gente do que eles imaginam. Eles estão lá no pedestal, né? Maior liga do mundo, a mais lucrativa, a mais bilionária, tá errando a idade do jogador aí, que é um dos principais da posição. Então, TDzaço pro Sauce Gardner é gato na NFL. Acabou de valorizar a memorabilia que tiver com o número errado dele e vai ganhar uma grana aí, quem tiver. Se tiver o card, se tiver aqueles... exatamente. Vai valer uma grana. E a galera que tem o card pode conseguir ele assinado e corrigido pelo próprio Sauce Gardner, né? Fazer aquele videozinho dele riscando 2000, botando 2000. Daqui a pouco o Wallace vai soltar odd aqui no meio da transmissão. Cara, isso é real, né? Aqui não, real. hein? Mas isso é uma parada real, que esse mercado aí, inclusive o Jay Simpson também tava no meio desse negócio. Se você conseguir, a galera vai ganhar uma grana. Pergunta aí pro nosso grande Fernando Palácio Sonso, ele tem noção desse mercado por aí, das cartinhas de médico. Estamos adentrando um terreno perigoso, é hora da gente hora de ir embora. Se despedir. Tem jogo da Copa chegando, o editor ainda tem que lançar o episódio. Mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanhou, você que continua nos prestigiando. E outra, antes da Copa, a gente se perguntou se valia a pena a gente continuar postando um episódio de off-season, se reunindo para gravar com esse noticiário aí de crime, de confusão, só essas besteirinhas de férias de NFL, e a gente não sabia se isso ia ter, né, vazão, se a galera ia ouvir. E a gente tá percebendo pelos números aí dos agregadores que a galera continua ouvindo. Então, muito obrigado a você que no meio da Copa continua nos prestigiando. Sei lá em que momento você tá ouvindo a NFL, etc. Mas a gente agradece pelas de coração. Pelas pias do Brasil afora sendo lavadas, é isso aí. Exatamente. Então a gente agradece demais, você continua aqui, é por isso que a gente continua vindo todas as semanas. Então, Magal, meu grande agradecimento a você por ter tocado esse barco aqui na minha ausência. E assim, sem querer te expor, mas eu confesso a minha curiosidade, dá só um tequinho aí. Qual que foi o seu contato com o serviço de saúde americano aí durante suas férias? Conta pra gente. Rapidamente. Vou contar rapidamente. Na verdade, não fui eu. Tá? No segundo dia de Disneylândia, com as crianças, o meu filho rolou da cama e enfiou a cara na quina do móvel e abriu a ponto de precisar dar ponto. E eu tinha o seguro, tá? E não era o seguro do cartão, não, que é com reembolso, não. Seguro viagem. Eu comprei um seguro viagem além do seguro do cartão. E simplesmente, meu querido Ticas, eu vou falar aqui porque é denúncia, tá? É denúncia. Eu fui no hospital da University of Southern California, cheguei lá às 1 da manhã com a criança com a cara sangrando, eu fui atendido às 8h30 da manhã, sendo que não estava cheio, tinha um monte de cracudo no pronto-socorro ali também, esperando pra ser atendido, ou esperando pra comer o sei lá que porra, tá? Eu fui maltratado, tá? Fui maltratado e isso ainda me custou uma grana, porque quando eu saí com o moleque já traumatizado, com a cara cheia de ponto, a gente entrou na CVS pra comprar o remédio, né? E o que tinha na porta da CVS? Um totem da Panini. Aí ele falou, papai, você compra figurinha pra mim? Eu tinha como falar não? Ué. Eu falei, né? Compra quantas você quiser, meu filho. Não sei nem quanto custa a figurinha. Escolhe aí e pode levar. Ainda tomei esse prejuízo ainda dando dinheiro pra Panini, tá? Disso tudo, a gente agradece às autoridades americanas por não terem acionado o ICE, porque era o próximo passo. Eu não podia fazer barraco porque eu podia sair do hospital para deportação. Se fosse deportação, eu tava de boa, né? Podia sair de lá para um mini campo de concentração, né? Tudo bem. E o filhote para um lar de órfãos. E o que eu gosto, que eu queria dar essa deixa para você contar essa história, é que só quem ouve até o final, assiste até o final, vai poder compartilhar deste momento do nosso Michael aprontando altas confusões tamanho família na Califórnia, dando trabalho pro Magal e um álbum ainda de brinde. Então, muito obrigado por ter compartilhado esse momento aí, muito obrigado pelo apoio e olha, suas despedidas também, seu recado pra gente partir pra Copa. Um beijo, segura coração, domingo tem Nós contra o Lourão. É isso aí. E terça tem o quê?
tem NFL, etc. NFL, etc. Qualquer horário, olha a tabela aí, imagina uma margem boa, que não seja muito cedo nem muito tarde, porque a gente também, né, tem outros compromissos. A gente volta. Muito obrigado você que nos acompanha. Um abraço e valeu! Valeu!